Boa noite a todos. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, acalmando um pouco o nosso espírito. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em sua casa, falando em seu nome. Que a sua doutrina, Mestre, entre em nossos corações e faça parte de nossas vidas. Que todas as nossas necessidades sejam compreendidas por nós e o nosso caminho seja cada vez mais bonito nessa encarnação que nos apresenta. Mestre, pedimos a sua bênção nesse momento, para que nesse recinto a gente receba tudo aquilo que a gente veio buscar. Que os nossos corações se abram, que as nossas mentes se iluminem, que nós possamos ser um pouquinho melhores do que ontem. E com a oração que você nos ensinou, vamos abrir a preleção dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Todos bem? Graças a Deus a gente está aqui de novo, estamos bem, estamos caminhando as nossas vidas e hoje nós temos mais um tema muito interessante para a gente falar, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Eu lendo esse capítulo lá em casa, eu comecei a ler e falei, do que especificamente eu vou falar? E aí eu comecei a pegar frases desse capítulo. Eu comecei a pegar frases interessantes. Tudo que Jesus fala é muito interessante. E se a gente parar para pensar realmente no que ele está falando, né, nos Evangelhos ou no Novo Testamento, a gente percebe muita coisa interessante. E nesse capítulo ele começa assim. Deixa eu pegar meu instrumento aqui, sem ele eu não leio. Não existe ninguém que após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso. Você sabe o que é uma candeia? Os mais velhos lembram daquelas candelárias, aquelas coisas que a gente punha querosene, né? Eu já não peguei isso, mas os meus pais acho que pegaram, né? A gente já tinha vela. Hoje em dia tem lâmpada de LED, né? Quando falta luz, a gente tem lâmpada de LED. Antigamente acendia uma vela, e mais antigamente era uma lamparina. E quando a gente acendia uma lamparina, onde você coloca uma lamparina, uma vela, quando acaba a luz na sua casa? Embaixo da geladeira? Você põe no lugar alto, né? Porque aquela luminária, se você puser ela no lugar alto, ela ilumina mais. Eu acho que não tem nenhum maluco aqui que acende uma vela e põe um vaso em cima. Né? Acho que não tem nenhum maluco. Então Jesus veio falar que nós todos somos malucos, é isso? A gente não bate bem na nossa cachola. Eu acho que é isso mesmo que ele quis dizer. Porque quando ele fala, ninguém coloca alguma coisa, ele está se referindo ao nosso ser, né? Ele está referindo à nossa luz, às nossas coisas boas. Onde você coloca as suas coisas boas?
A minha mãe falava assim quando eu era criança: filho, não vai perder o juízo. E aí eu, com medo de perder o juízo, eu deixava ele em casa. Né? Eu deixava ele em casa, porque eu deixando meu juízo em casa, eu não perdia ele. Estou certo ou estou errado? Mas é isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz. E principalmente agora, depois disso tudo que a gente passou, que a gente percebeu que a gente não é aquilo tudo que a gente esperava. A gente percebeu, todos nós, não sou eu que estou aqui na frente, não são os dirigentes da casa, todo mundo percebeu que nós não somos aqueles bambambam todo que a gente achava. E quando Jesus fala isso aqui, eu me senti um vagalume. Você conhece o vagalume? O que o vagalume faz? Quantos segundos? É igualzinho a mim. Acende 1 milésimo de segundo e fica uns 5 minutos apagado. Então eu percebi que a minha luz era que nem um vagalume. Ela acendia assim, mas acendia tão pouquinho. E a maioria do tempo eu mantinha a minha luz apagada. Vocês perceberam a mesma coisa? Então eu acho que essa pandemia não veio maltratar a gente. Essa pandemia não veio tirar gente do nosso convívio, deixar a gente amargo, como a gente falou durante 2 anos. Nossa, que coisa horrorosa, meu Deus do céu, a gente só reclamava, não estou falando de você. Mas a gente só conhecia gente reclamando de tudo. A nossa luzinha acendia muito pouco. E a gente percebeu isso. E Jesus ficou mais moderno do que nunca. Então a gente percebe que, se ele fala aqui que ninguém acende uma luz e apaga, a gente percebeu que a gente não tem ainda. E o que nós precisamos fazer, gente? Manter a luz mais tempo acesa. Vai ser difícil a gente acender e ficar iluminando, que tem uma luz de uma lâmpada de LED. Nós somos mais para vagalume. Então a gente tem que ter consciência de que nós precisamos aumentar um pouquinho mais o nosso tempo de luz acesa. Ele fala aqui: não existe nada secreto que não deva ser descoberto ou revelado. Uma segunda frase. Então não tem mistério em viver. Não existe nada misterioso. E ele vem falar isso nesse capítulo. Não, ele falou em vários. Que a gente fica se preocupando com coisas. Nossa, o que será que tem depois da morte? O que será que tem depois de lá? A gente precisa viver. Adianta eu me preocupar se o jeito que está feito o plano espiritual é diferente do meu jeito de pensar? Adianta isso? Eu consigo mudar alguma coisa? Não. Eu consigo parar de não morrer? Vocês entenderam a minha pergunta? Sócrates, vocês já ouviram falar do Sócrates? Quando a esposa dele chegou para ele e ele já tinha sido condenado, a esposa dele foi visitá-lo na cadeia, chegou para ele e falou assim: Sócrates, eles te condenaram à morte. Sabe o que ele respondeu? Não, eles só marcaram a data. Sabiam disso? Todos nós nascemos condenados à morte. A Regina falou uma coisa interessante: cada dia de vida é um dia mais próximo da morte. Você tem alguma dúvida? E por que a gente fica com a cabeça em coisas que não adianta a gente ficar quebrando a cabeça e a gente não acende a nossa luz?
Por que a gente fica questionando as coisas? Porque ele disse aqui: não existe nada secreto que não deva ser descoberto ou revelado. Você sabe de tudo? Na hora certa você vai saber. Então é agora a hora certa da gente saber tudo? Não. A gente tem que se preocupar com o que a gente está vivendo agora. E ele continua: falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam e ouvindo não escutam. Tem um senhorzinho lá em Vinhedo, que eu falo que é o meu guru, ele fala assim: Fernando, você ouviu? Eu falei: ouvi, mas você escutou? Eu falei: peraí, Agnello, você quer que eu ouça ou que eu escute? Qual a diferença de um do outro? Perceberam? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estão mesmo? E se eu falar um monte de besteira aqui na frente, vocês vão acreditar? Só porque me convidaram para estar aqui na frente, não quer dizer que eu saiba tudo. Só porque eu estou aqui na frente, não quer dizer que eu estou certo. A gente precisa ouvir e prestar atenção. Você sabe por que tem muita síndrome do pânico atualmente? Porque ninguém está prestando atenção nos medos. Síndrome do pânico é medo do desconhecido. Se ele se torna conhecido, né? Você tem medo de uma lagartixa? Desde o momento que você saiba que é uma lagartixa, que pode ser um escorpião. Mas se você sabe que é uma lagartixa, você tem medo dela? Não. Algumas pessoas têm. Até tem. Mas que ela não faz nada? Não faz. Então, aqui está escrito: vocês ouvem, mas não escutam, ou escutam, mas não ouvem. Vocês enxergam, mas não prestam atenção no que vocês veem. Eu acho que Jesus estava falando de um negócio chamado celular. Não estava não, gente? Porque a gente pega esse negocinho aí, a gente esquece de tudo. Tem gente que atravessa a rua olhando no celular e morre atropelado. Tem muito atropelamento por causa de celular. A gente parou de prestar atenção no que a gente sente. A gente parou de prestar atenção no que a gente escuta. E com isso a nossa luzinha faz o quê? O nosso vagaluminho, ele está tão sem vergonha, gente. Mas um vagalume tão urbano, que antigamente a gente só via vagalume no interior, né? Eu acho que nós todos mudamos para a capital, porque a gente não acende mais a nossa luzinha. A gente fica apagado, a gente não escuta nem o que a gente sente. A gente não presta atenção em mais nada. Você tem alguma amiga que queira conversar com você? Olha lá, olha o danado tocando ali, ó. Já todo mundo desconcentrou, foi todo mundo ali, ó. Será que é o meu? Né? Ó, acabou a palestra. É brincadeira, gente. Mas você tem alguma amiga que você gosta de conversar com você? Tenho, mas é raro, porque eu estou por... Você para escutar ela? Às vezes eu não sou mais. Cara, a gente tem algum psicólogo aqui? Não? A gente paga para ele ouvir a gente, né? A gente paga para ele ouvir a gente. E será que ele ouve? Né? Tem uns que ficam lá só anotando. Está anotando, fazendo aquele joguinho da velha. E eu acho que ele está anotando tudo que você está falando. Mas a gente paga. Vai falar alguma coisa para alguém, vai para sua comadre, fala assim: comadre, hoje eu acordei com
mal-estar aqui, a comadre vai ouvir você, fala, imagina, eu que acordei pior que você hoje, eu acordei com as 2 pernas doendo. Aí eu falo, peraí, eu queria falar de uma dorzinha, não tive tempo, você sai de lá pior do que você entrou. Eu lembro que minha mãe fazia café, 2 casas depois da minha casa, tinha uma amiga da minha mãe, ela sentia o cheiro, hoje em dia o café nem cheiro não tem mais. Ela sentia o cheiro, ela já entrava na minha casa lá, Elisa, vim tomar café, veio nada, ela veio conversar com a minha mãe, uma era psicóloga da outra, mas era mesmo, não tinha psicólogo no tempo que eu era criança não, e se tinha eram raros, a gente achava que até cuidava de louco, né? A vizinha da minha mãe era psicóloga, as 2, uma na vez da uma falava, minha mãe ficava ouvindo. No outro dia minha mãe falava, até ela pedia para eu sair, acho que ia falar mal do meu pai ou do mim, sei lá. E as 2 falavam. Tem uma amiga minha que fala que a culpa desses divórcios de hoje foi a máquina de lavar roupa, vocês acreditam? A criação da máquina de lavar roupa, porque você brigava com seu marido, aí seu marido ia trabalhar, você ia para o tanque, falava, aquele filho da mãe, danado, quando ele chegar em casa eu pego ele, e você batia tanto na roupa, que quando ele chegava em casa você estava um amor. Hoje em dia a mulherada vai trabalhar também e a gente bate em quem? A gente não tem nem tempo de brigar, gente, vocês já perceberam? A gente não tem nem tempo de discutir. Se você quiser discutir comigo, vai perder seu tempo, porque eu vou virar minhas costas, vou embora, não vou nem te ouvir. Isso está certo? Ah não, é modernidade. Modernidade o quê? Isso é desapego, não desapego, é desamor. Nós ficamos chatos. Você está chato? Pergunta para a mulher da gente. Tá. Eu acho que sou só eu, mas não sou. Então, se a gente perceber que isso tudo que Jesus está falando é culpa nossa. A gente parou de sentir as coisas. A gente pegou nossa luzinha e apagou. Aqui, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se curem. Jesus está falando que a maioria das nossas doenças são emocionais e se a gente prestar atenção, a gente consegue se curar. Fernando, até um câncer. Sim, até um câncer. Pela metafísica, o câncer tem tudo a ver com desgosto e desilusão. Será que nós estamos desgostosos com as nossas vidas? Sim, por isso que os casos de câncer têm aumentado muito. E ele continua falando assim: com o desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo o esclarecimento. Ele está falando com isso, que nós mesmos procuramos o nosso esclarecimento. É que de vez em quando a gente se sente tão emburrecido, é um termo que eu me senti uma época emburrecido. Não é aborrecido, é emburrecido. Porque se eu não conseguia botar as coisas que eu sei para fora, tudo que eu aprendi, toda a minha luz, eu me sentia um burro. Eu me sentia muito mal. Então ele fala aqui que na hora certa a gente procura alguma coisa para a gente sair desse apagão que a gente está. Será que já passou a hora? Será que já veio avisar a gente que já estava na hora da gente colocar nossa luz para fora? Há quanto tempo ele veio falar isso? 2000 anos. 2000 anos. Eu pergunto, vamos continuar emburrecidos? Vamos continuar nos emburrecendo?
Antes da hora, não é a hora. Depois da hora, não é mais a hora. Só é a hora na hora. Né? Já passou a hora. Já passou a sua hora também. A sua também já passou. A minha. E eu estou aqui emburrecendo. Por isso que nós estamos chatos. Porque a gente está perdendo a vontade. Porque a nossa luz apagada está mexendo com a gente. E a gente não percebeu ainda. Precisa vir pandemia. Precisa vir coisa. Precisa vir... Não estou falando que o plano espiritual mandou isso não, hein, gente? Tem gente que fala, isso não tem nada a ver. Isso aconteceu. E a gente tem que aprender que vão acontecer muitas coisas ainda. E a gente tem que aprender tudo o que tem que ser aprendido. E ele continua aqui falando. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Kardec falava, a fé sem razão é burra. Se a minha fé vai para um lado e a minha razão vai para o outro, não estou no caminho certo. Né? Se eu chegar para você e falar assim, pega um avião e taca lá em cima de um prédio em nome de Deus. E aí, o que seu coração fala? Está certo isso ou está errado? Essa fé é uma fé certa? Ou é uma fé cega? Então, quando alguém fala algo para a gente, o nosso coração e a nossa razão tem que prestar atenção e falar, não, isso procede, isso é bom, isso eu devo seguir. Eu falei na outra preleção que eu vim fazer aqui, eu falei dos nossos valores, dos nossos objetivos e do nosso sentido na nossa vida. Se nós não damos valor às coisas que a gente faz, não temos um objetivo de vida e não temos sentido naquilo que a gente faz, a gente perde a fé, a gente fica bobo, a gente fica acreditando em coisas sem razão, e aí vou repetir, a gente fica chato. Essa geração nova, como é que a gente está chamando essa geração nova? Geração mimimi, não é? É culpa de quem? É deles? É culpa desses jovenzinhos que estão vindo aí? Ou a gente que criou eles cheio de mimimi, a gente apagou a nossa luz, eles estão no escuro, não sabem para onde vão, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E a gente fica, geração mimimi, fica isso, um gosta daquilo, são 36 gêneros, 40 gêneros diferentes. A gente está mais perdido que os jovens. Por quê? Porque nós apagamos a nossa luz. Se a gente está com a luz acesa, quem que vai bater a cabeça no pilar? Só quem tiver sem visão. Então, se todos nós começarmos a acender a nossa luz, acabou os mimimi. Eu sou um dos que fica falando, oh, turma de mimimi, oh, não sei o quê. Eu sou um dos que fica falando. Mas eu estou certo. Qual a minha participação nisso? Eu sentado em casa reclamando, eu ajudo alguma coisa? Falando mal da geração, ajuda alguma coisa? Não. E se eu acender a minha luz? Quem sabe melhora o caminho deles, né? Caminhar no claro é meio melhor do que caminhar no escuro. E Jesus continua. Todas as religiões tiveram seus mistérios e não permitiram sua revelação. É um dos motivos que eu fui expulso da Igreja Católica. Eu já falei aqui para vocês, né, que eu frequentava a Igreja Católica e o grupo de jovens, aí o padre falava, isso é mistério de fé. E um dia eu chamei ele no canto e falei, escuta, esse mistério de fé você não sabe ou você não pode me contar?
Aí ele me mandou embora da igreja. Ele falou, Fernando, procura outras coisas. Quer dizer, lá ele não podia me revelar as coisas. Vocês conhecem a Paula Zamp? É uma cantora espírita. Ela uma vez foi chamada para representar os espíritas lá na Avenida Paulista, e ela ia cantar umas músicas representando os espíritas, e do lado dela estava o padre Marcelo Rossi. A mãe essa Paula é muito espírita. E aí ela sentou do lado do padre Marcelo, ela levou a mãe dela adorava o padre Marcelo. Aí os dois ficaram numa conversa para lá, o padre Marcelo conversando com ela, falou, você é do representante dos espíritas? Sou, tá. Aí quando eles ficaram, acho que 1 hora conversando, até eles se chamaram para cantar, né? A Paula virou pro padre Marcelo e falou assim, nossa, você conhece o espiritismo muito mais do que eu. Aí ele falou assim, eu como padre Marcelo Rossi, eu conheço muitas coisas. Agora, eu, Marcelo Rossi, eu posso seguir o caminho que eu quiser. Ele está padre ou ele é padre? Eu estou Fernando ou eu sou Fernando? Eu caminho não, gente. Eu já fui Zé, Antônio, Manel, Margarida. E o que é você? Muitas coisas. Então, de vez em quando a gente assume um personagem que a gente precisa assumir e segue as regras desse personagem. Não quer dizer que eu preciso apagar minha luz do resto. Né? Se eu estou em casa, poxa, eu preciso cuidar da minha casa. Eu vou fritar um ovo? Eu frito ele da melhor maneira possível. Eu sei fritar o melhor ovo que existe, ovo frito é o meu. Por quê? Eu vou caprichar no jeito que eu faço. Mesmo eu estou assumindo algumas coisas que não é o meu todo, mas é o meu momento. Isso se chama viver o momento. Isso se chama acender a nossa luz na pequena coisa que você esteja fazendo. Faça com a luz acesa. Faça brilhar o que você faz. E ele continua, isso tudo nesse capítulo, gente. E ele põe aqui, essa frase é interessante, até é muito controversa. Aquele que já tem, mais ainda lhe será dado, e ficará na abundância. Aí a gente pergunta, fala, Jesus, falando que quem mais tem, mais vai receber? Ele não está falando da materialidade. Se a gente pensar na materialidade, é um absurdo, né? O cara que é mais rico vai ficar mais rico ainda. Mas ele não estava falando disso. Se a gente enxergar pelo lado da espiritualidade, quanto mais você acender a sua luz, mais luz ela vai gerar, e você vai gerar cada vez mais luz. Se eu e ele lá, que nós somos 2 vagalumes, se ao invés de a gente acender 1 segundo a nossa luzinha, a gente acender 2 ou 3, quem sabe ela veja também e ela começa a acender mais um pouquinho. E aí a luz dela vai brilhar em quem? No seu caminho também, no meu. Então, se eu brilhar mais a minha luz e você mais brilhar a sua, eu vou receber mais da sua luz e os meus caminhos vão ficar mais iluminados. Fácil de entender Jesus, né? É muito fácil de entender Jesus. Jesus é fantástico. Nós que somos chatos. Não é? Então por que a gente não muda? E para terminar, ele fala assim, os sãos não precisam de médico.
Quem são os doentes? Quem está doente aqui? Quem precisa de Jesus aqui? Cada vez mais, né? Cada vez mais a gente percebe que nós precisamos mais dele. Cada vez a gente percebe que não pela emoção, não pela religiosidade, mas pela razão. Cada vez a gente precisa mais de Jesus. E cada vez Jesus tem que ficar mais presente na nossa vida. Na hora que você acorda, o dia inteiro, não precisa rezar só de noite. Não precisa rezar à noite. Precisa passar o dia inteiro com Jesus aqui dentro. Se a gente passar o dia inteiro Jesus aqui dentro, nas mínimas coisas que a gente faça, a gente não precisa mais rezar. Porque a nossa vida vai ser uma oração. Então a proposta nossa desse dia de hoje é fazer a nossa luz brilhar mais um pouquinho que seja. Vamos deixar de ser tão chato, vamos deixar de ser tão reclamão, crítico, melindroso e vamos deixar a nossa vida um pouquinho mais iluminada, para que a gente receba mais luz também. Esse capítulo é um dos mais interessantes e que os outros todos também possam estar dentro da gente e que a gente possa ser feliz, que a gente busca isso. Eu, você, quem está assistindo de casa, todo mundo busca ser feliz. E se a gente conseguir isso aqui, a gente vai ser muito mais feliz. Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em sua casa. Agradecemos que o nosso coração hoje vibrou um pouquinho mais feliz, que a nossa razão se iluminou um pouquinho mais essa noite. E com esse sentimento de amor que estamos sentindo nesse momento, vamos vibrar por todos aqueles que ainda não encontraram o caminho. Vamos vibrar por todos aqueles que estão com ódio em seu coração, que desejam fazer mal ao seu semelhante, por todos aqueles que estão escurecidos pelo rancor, que estão com suas luzes apagadas, que nesse momento as nossas luzes possa chegar até onde esses irmãos estão, na escuridão dos seus sentimentos. Que a nossa luz, que o nosso melhor sentimento possa abranger toda a nossa Terra, todo o nosso planeta Terra. Que chegue até o nosso Brasil, que precisa muito de nossa luz, ao nosso estado, à nossa cidade, aos nossos lares, que essa luz vá penetrando em todos os nossos lares, todos os nossos quartos, sala, banheiro, toda a nossa casa, e que ela se ilumine para o universo. Todos aqueles que estão em hospitais, todos aqueles que estão em sofrimento, recebam nesse momento a nossa luz, a nossa vibração, e que Jesus, com a sua paz, possa abranger a todos nós, seus irmãos, seus amigos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.